Bom dia, meu nome é Vinícius Ferreira, eu sou integrante do grupo TOG, que é formado pelo Álvaro Mendes, pelo Otávio Nogueira e pelo João Pedro Padilha. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa aplicação web, que é o site Liveroom. O objetivo do projeto nada mais é do que a criação de um ambiente de hospedagem de podcast. Então a gente vai ter uma página principal com os vídeos, né, com os podcasts ali hospedados para o usuário escolher e assistir qual ele quiser, uma página de login, uma página de registro e uma página de perfil, onde o usuário vai poder estilizar da sua maneira, óbvio, com as funcionalidades que o site dá para ele, estilizar e fazer com que o seu perfil seja a sua cara, o seu jeito, mostrando playlists do que o usuário mais gosta, mostrando os vídeos, os podcasts curtidos do usuário. Então é basicamente isso, é um site de hospedagem, uma criação de comunidade que pode ser desenvolvida em um futuro, mas no momento é exatamente isso. É uma página de registro, uma página de login, a página index, né, principal, que é onde todos os vídeos, todos os podcasts serão apresentados, e a página de perfil. Meu nome é Otávio e eu vou falar um pouco aqui sobre o resultado que a gente espera do nosso projeto ao final dele, né? Bom, como eu acredito que talvez já tenha sido mencionado, a gente pretende fazer um tipo de aplicação que funcionará como uma hospedagem para podcasts, e essa hospedagem a gente vai tentar abranger todas as maiores plataformas de streaming que hoje hospedam os podcasts originalmente, né? Mas a nossa será focada somente nisso para que a pessoa possa ter a liberdade de escolher os seus favoritos ou determinar ou filtrar da maneira como ela bem entender. Bom, a gente espera que essa aplicação ela tenha em torno de 4 telas que serão disponíveis para o acesso do usuário, né? E todas essas telas, cada uma vai ter as suas funções específicas ali, muito bem desenvolvidas e muito bem aplicadas. É, a gente está trabalhando bastante para tentar tornar a experiência desse usuário algo que seja mais fácil, que seja mais flexível, né, de se navegar mesmo, visando algumas questões de usabilidade, né, da nossa aplicação, claro. Algo também importante de se pontuar seriam a consistência de padrões que a gente está mantendo aí na nossa aplicação. E esses padrões, eles vão até de uma estética minimalista aplicada em todas as telas, né? E seguindo ali também uma paleta de cores que foi previamente selecionada, que justamente para ter uma coerência visual, ficar algo esteticamente agradável, né? Algumas dessas características que eu acabei de mencionar foram fundamentadas em certas das heurísticas de Nielsen, que são algumas regrinhas, né, para a sua aplicação ser perfeita para o usuário, né, para tornar a experiência dele mais fácil, a experiência melhor, né. Bom, em suma, eu acredito que a gente espera mesmo concretizar aqui um ambiente virtual que seja útil e que seja confortável para atender, né, essa vasta audiência que os podcasts têm hoje em dia no mercado, querendo ou não. Então, basicamente é isso. Obrigado. Bom, eu sou o Álvaro e eu vou falar como que está nosso site atualmente. Nosso site, como já foi dito, estamos com 4 páginas. Dentre elas, a home, a gente ainda não terminou ela. Porém, ela já está bem estabelecida, como por exemplo a HUD, como é que vai ficar, e o processo de linkagem. Já o perfil, a gente ainda não realizou o CSS nem o HTML. Porém, o login já está pronto e o registro também está pronto. Só não estão funcionando por conta da ausência do banco de dados. Porém, CSS e HTML estão todos prontos e encaixados corretamente. Bom, um dos nossos principais desafios foi a criação e a utilização dos botões, devido à falta de frameworks, né? Além da experiência, que ilustra bastante como que é a realidade no mercado de trabalho, que é essa comunicação e essa interação com os participantes do grupo, visando sempre chegar no nosso objetivo, apresentando novas ideias, novas propostas, perguntas e chegando num consenso. E assim, a maior oportunidade que a gente está tendo é todo o aprendizado
e principalmente o portfólio, né, que a gente vai receber no final do semestre, que vai agregar muito para o nosso currículo e para futuros empregos ou estágio, para quem está procurando aí. Então, falando um pouco sobre o nosso código agora, a gente vai dividir em 3 arquivos de HTML basicamente. O primeiro que é o index, que é a nossa página principal, que é onde os vídeos, os podcasts ficarão. Então, basicamente, a gente dividiu em header e main, que são as duas características principais, as duas tags principais que a gente utilizou na criação do index. Dentro do header e dentro do main, a gente dividiu em divs para que a estilização no CSS fosse um pouco mais fácil, a gente conseguia estilizar de uma forma um pouco menor, um pouco mais fina, então isso com certeza facilitou a gente na estilização. Aqui no index a gente tem headers, divs, inserção de imagens, como a logo, como o ícone de perfil, que quando você clica ele é redirecionado através do href para o arquivo registro.html, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui a gente tem uma div sidebar, ela é dividida, a nossa página index é dividida entre o header id cabeçalho, que é o cabeçalho da página, a div id sidebar, que é a barra lateral da página, e a div id main, que é a main, né, no caso, que é nada mais que uma div, é principal, que é o conteúdo principal. Basicamente, o header é o cabeçalho, então tudo isso que eu falei anteriormente ele possui. Na tag sidebar, basicamente é uma lista não numérica, que ela possui LIs baseados na classe test sidebar, né, que foram nomeados com esse título, fazendo referência ao index HTML no caso do botão home, ou seja, quando você clicar no botão home você vai ser redirecionado para index HTML, e o botão suporte vai popar na tela do usuário através dessa função aqui do JavaScript, a onClick MyFunction, um aviso mostrando o e-mail de suporte, ou seja, quando o usuário necessitar de falar com o suporte, ele vai clicar no botão suporte e vai aparecer na tela dele uma notificação com o e-mail através dessa função MyFunction. Aqui na div, né, na main principal, a gente dividiu em divs para organizar mais, como eu disse antes. Utilizou esse elemento aqui, o iframe, tá? Que a gente colocou altura, largura e deu search nos vídeos do YouTube. Basicamente é uma função que por enquanto a gente vai utilizar isso mais como pretexto para depois no futuro melhorar a funcionalidade. A nossa intenção é fazer com que o JavaScript entre e faça com que o site fique um pouco mais utilizável, um pouco mais de fácil utilização.
Então, por enquanto, a gente vai utilizar esse elemento iframe, mas no futuro a gente quer usar o JavaScript para adicionar vídeos mais facilmente, fazer com que organize melhor na tela, e isso vai ser possível com banco de dados, com frameworks e com o JavaScript, certo? Vamos falar agora do arquivo registro, que é quando a gente clica aqui no ícone de perfil, com a ID foto, ele vai redirecionar a gente para o registro. Então, indo para o registro, a gente tem uma tela bem simples, que é formada basicamente entre todas as divs e todas as sections de um formulário com o input usuário, com o input nome, e-mail e senha. É basicamente isso a tela de registro. Então, a gente tem aqui também dois parágrafos, um que redireciona para a tela de login. Caso o usuário já tenha um login, ele só vai clicar aqui e vai fazer com que ele vá para a tela de login. E aqui ele tem um quer voltar, que é linkado no botão home, que faz referência ao arquivo index.html. Quando o usuário clicar no home, ele vai ser redirecionado para index.html, fazendo com que ele volte para a página principal do site. Basicamente isso, a página de registro, tá? Não tem muita coisa, é bem simples. A estilização do registro HTML, tanto quanto o login, foi um pouco mais complicada, porque como é uma página muito simples, a gente resolveu estilizar um pouco mais, deixar ela um pouco mais bonita, para que não seja basicamente um formulário com input. Então, indo para login.html, a gente tem aqui basicamente a mesma coisa do registro. A gente tem um formulário com inputs, nesse caso, de usuário, senha e um botão de entrar. Basicamente isso. A gente também tem dois parágrafos. Esse aqui ainda não tem uma conta referenciando ao registro.html. No caso, quando o usuário clicar em criar conta, ou seja, quando o usuário clicar na palavra criar conta, ele vai ser redirecionado para a página de registro, que é essa aqui. A gente também tem outro parágrafo que é quer voltar, ou seja, quando o usuário clicar na palavra home, ele vai ser redirecionado para index.html, que é a página principal. A gente também tem um arquivo .js, um arquivo JavaScript, que nesse caso a gente utilizou muito pouco, como é a primeira entrega, e a gente não utilizou nada de banco de dados, nem frameworks. A gente resolveu fazer o JavaScript bem simples mesmo, uma funcionalidade ali bem tranquila, que é basicamente a função de alerta, né? A gente vai fazer com que o navegador apareça essa mensagem entre parênteses no navegador do usuário, ou seja, quando o usuário clicar no botão de suporte, vai chamar essa função myFunction e vai dar um alert de e-mail para suporte com o e-mail de suporte fictício do site Liveroom. Falando um pouco do CSS agora, a gente tem o arquivo star.css, que é a página de estilo do index basicamente. Então todas as funcionalidades, todos os incrementos que a gente colocou aqui é para index.html, tá bom? Então a gente utilizou tudo isso, a gente utilizou bastante coisa. Como vocês podem ver, nós utilizamos bastante divs, ó, header, div, a gente conseguiu modificar ela bastante, porque a gente dividiu bem. Então tudo isso aqui do star.css foi dividido de uma forma muito grande e a gente conseguiu estilizar muito bem por causa disso. Agora, indo para registro.css, a gente tem isso aqui. A gente teve que estilizar, teve que utilizar mais tópicos, né, mais formas de estilização, porque, como eu disse antes, é uma página muito simples. Então a gente queria realmente dar um ar um pouco diferente, trazer uma página bonita, mesmo ela sendo simples. Então a gente fez tudo isso aqui, que deu no resultado final. E mesmo com muitas coisas, ela conseguiu ficar simples e bonita ao mesmo tempo. A login v2.css é basicamente as mesmas incrementações da registro.css. A única diferença no CSS são pequenas coisas, algumas coisas baseadas
em tamanho de blocos, coisas do tipo, porque o bloco da registro.css é diferente da de login, porque existem menos inputs. Então, acaba sendo a única diferença é essa, e é basicamente isso. A única diferença, como vocês viram antes, entre a registro e a login são a quantidade de inputs. Então, obviamente, a registro.css e a login.css só ia se diferenciar nas questões relacionadas aos inputs, a quantidade deles. Então, basicamente é isso. O nosso site foi um site bem simples, uma funcionalidade bem simples, pelo menos por enquanto. Então foi isso. O nosso site, a nossa aplicação web é basicamente essa. Nós não terminamos ainda a página de perfil, que requer com certeza uma estrutura maior, a utilização de frameworks, por exemplo, para facilitar a construção dela, fazer com que ela seja funcional, utilize e dê para o usuário algumas utilizações para deixar o perfil da cara do usuário. Então a gente resolveu não fazer e entregar por enquanto só a página principal, o index, a tela de login e a tela de registro. O nosso site é um site simples, ele é formado por hospedagem de podcast, então ele precisa apenas de uma tela principal. E a segunda tela mais importante depois vai ser a de perfil, que a gente quer colocar uma foto de perfil, um banner para o usuário, a gente quer diferenciar vídeos curtidos, playlists que o próprio usuário criou. Então é basicamente isso. Essa é a estrutura de HTML e CSS do nosso site.